Olha aí, pessoal, finalmente o governo Lula saiu da toca para se manifestar a respeito aí da questão do seu envolvimento com o Hamas. Tá todo mundo perguntando, todo mundo questionando, mas quando é que o PT vai chamar o Hamas daquilo que ele realmente é? Ou seja, de um grupo terrorista. Até quando o governo brasileiro, né, porque o PT está agindo no papel de partido do governo brasileiro, o Lula não é o chefe do PT, neste momento é o presidente da República do Brasil. Até quando essa gente vai ficar passando pano para terroristas, né? E agora, então, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o governo Lula divulgou um comunicado, não para chamar o Hamas de terrorista, para condenar de forma veemente os seus atos, mas para explicar aí o motivo pelo qual o governo não chama o Hamas de terrorista, né? Olha que vergonha. E o senhor Paulo Pimenta, que é o ministro ali, o da comunicação do governo, alguma coisa assim, Secretaria de Comunicação, acho que é isso, né? Também ficou com raivinha porque o nome dele está circulando numa carta pró-Hamas que foi feita lá em 2021 e ele chama de desonestidade intelectual relembrar essa nota, não é? Olha só, ter memória é ser desonesto para o senhor Paulo Pimenta, o eterno profeta Paulo Pimenta, né? Vamos dar uma olhada então nessa história aqui, ver qual que é do PT, se ele saiu do armário realmente, se ele está tentando ficar em cima do muro, qual que é o posicionamento dessa galera e dessa gentalha. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te faz falta, mas isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então foi divulgada uma notinha aqui, olha a notinha maravilhosa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? Com base aqui em toda a repercussão que acabou sendo gerada por conta dessa história. Uma nota foi publicada pelo Itamaraty, mas representando o Ministério das Relações Exteriores, e eles dizem basicamente o seguinte, que eles estão seguindo aquilo que é utilizado também, a terminologia utilizada pelo pessoal do Conselho de Segurança da ONU, né? Só que tem um problema nessa história, obviamente, né? Que é a questão de quem compõe o Conselho de Segurança da ONU. Mas vamos olhar aqui, ler essa carta na íntegra e comentar eventualmente algum ponto aqui nessa história, né? Em aplicação dos princípios das relações internacionais previstos no artigo 4º da Constituição, o Brasil repudia o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, né? Provavelmente estão falando mais aqui do 8 de janeiro do que da invasão lá em Israel, né? Seguindo, no tocante à qualificação de entidades como terroristas, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacionais, nos termos do artigo 24 da Carta da ONU, né? Engraçado que, se eu não me engano, o Lula, outro dia, poucos dias atrás, estava criticando o Conselho de Segurança da ONU, né? Agora eles são uma referência para que o governo use aí as terminologias, defina grupos como sendo terroristas ou não, né? Seguindo. O Conselho de Segurança mantém listas de indivíduos e entidades qualificados como terroristas, contra as quais se aplicam sanções. Estão incluídos o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, além de grupos menos conhecidos do grande público. A prática brasileira consistente com a Carta da ONU habilita o país a contribuir, juntamente com outros países ou individualmente, para a resolução pacífica dos conflitos e na proteção de cidadãos brasileiros em zonas de conflito, a exemplo do que ocorreu em 2007 na Conferência de Anápolis, Estados Unidos, com relação ao Oriente Médio. Então veja que palhaçada essa história aqui. Em primeiro lugar, o Brasil querendo se colocar como um arauto da paz, da intermediação da paz. Fala sério, né? O que o Brasil quer, por exemplo, agora que o Lula falou, não, temos que ter um cessar-fogo, parar com as hostilidades. Agora que o Hamas entrou, trucidou pessoas civis, cometeu uma série de atrocidades. Não, vamos parar, queremos a paz, vamos negociar a paz. Mesma coisa lá na Rússia, né? A Rússia entrou, tomou territórios, cometeu uma série de crimes de guerra, deportação de crianças, morte de civis sendo lançados em valas comuns, bombardeio de alvos civis sem nenhum tipo de sentido militar. Mas aí depois que a Rússia fez isso, o que o Lula fala? Não, nós queremos negociar a paz. A Ucrânia não está querendo a paz, a gente quer um cessar-fogo e tal.
Fala sério, que vergonha, né? E aí o Lula precisa me dizer que o governo Lula, de forma geral, né, que eles só vão tratar um grupo como terrorista se houver uma cartinha da ONU dizendo isso, se o Conselho de Segurança da ONU afirmar isso. Fala sério, a Rússia está no Conselho de Segurança da ONU. A própria Rússia poderia hoje ser considerada um estado terrorista, né? O governo russo poderia ser considerado, mas como o Conselho de Segurança tem aquela questão do veto, não adianta nada. Se não houver unanimidade, não há condenação. E a Rússia, nós temos visto, ela está apoiando aí, ainda que de uma forma um pouco discreta, o Hamas nessa história, ou pelo menos está sendo contra Israel, não é? Mas aí o Lula vem com esse papo, o pessoal do Lula, né, de que não, só se a ONU disser que um grupo é terrorista, nós vamos chamar de terroristas. Então para de chamar o pessoal do 8 de janeiro de terrorista também, porque a ONU não falou isso. O Conselho de Segurança da ONU não se manifestou a esse respeito. Que tipo de governo de bosta é esse que não tem uma opinião própria, não consegue analisar os fatos por si próprio e condenar ou aprovar as ações de outro governo precisa da chancela, do aval de outras nações, porque o Conselho de Segurança, basicamente, é composto por alguns países, um punhado ali de poucos países. O que o governo Lula está dizendo, então, é que eles só vão tratar um Estado aí, um governo ilegítimo, né, um grupo, como terrorista, se Estados Unidos, China, Rússia e os outros lá do Conselho de Segurança o fizerem também. Fala sério, que personalidade tem esse governo, né? É uma coisa realmente vergonhosa. Isso aqui foi feito como uma resposta ao pessoal da oposição, que tem criticado fortemente o governo Lula por conta desse posicionamento que a grande mídia chama de dúbio, mas não é dúbio coisíssima nenhuma, é muito claro, é um posicionamento favorável ao Hamas. Então a oposição parlamentar no Brasil enviou um requerimento ao ministro Mauro Vieira, né, que é das Relações Exteriores, aí, pedindo para o Brasil classificar o Hamas como um grupo terrorista, e aí então o ministério lançou essa notinha aqui dizendo que não vamos condenar o Hamas como terrorista não, porque só porque eles estão ali tocando terror na população civil, só porque eles atuam como terroristas há anos seguidos fazendo atentados e tudo mais, não é por isso que nós vamos chamar esses caras de terrorista não, né? A senhorinha lá que entrou no prédio do STF, não, essa aí é terrorista terrível, 17 anos de cadeia para ela. Agora o Hamas, fazendo as coisas que ele tem feito lá com crianças, com bebês, com mulheres, não, deixa o Conselho de Segurança da ONU se manifestar primeiro, né? Realmente, o governo Lula parece que quando ele chega no fundo do poço, ele descobre que tem um alçapão ali, abre e se afunda ainda mais nessa lama, porque, vou te falar, realmente estou para ver um governo que seja tão permissivo para com ditadores, que seja tão leniente para com grupos terroristas. Não me canso de dizer, não se trata só do Hamas, as Farc fazem parte do Foro de São Paulo, do qual o PT também faz parte, e elas são sim um grupo terrorista também, um grupo criminoso de alta periculosidade, e o governo Lula é amigo dessa gente. Então, o que o governo tem é um diálogo cabuloso com terroristas, além de ter com facções criminosas, né? O fato do governo Lula não classificar o Hamas como um grupo terrorista, isso por si só já é um crime terrível. É um absurdo isso aqui. Não estamos falando dele condenar ou não as ações, estamos falando de condenar o grupo em si. Isso é o mínimo que o governo brasileiro deveria fazer, e o fato dele não fazê-lo significa um absurdo, como raras vezes visto aqui no Brasil em matéria de políticas internacionais, de relações internacionais. O que o governo Lula está fazendo não é só uma covardia, isso aqui é uma nota covarde, dizer que o governo não tem autonomia para fazer as suas próprias definições de quem é terrorista ou não. Isso aqui também é se colocar ao lado das piores pessoas da atualidade no mundo, os terroristas mais agressivos, mais criminosos, mais cruéis, é se colocar do lado de tudo o que há de pior neste mundo. Mas isso o governo Lula sempre faz, em maior ou menor grau. Aqui a coisa está realmente escrachada, não é? Mas, de fato, de maneira geral, se a gente olhar Nicolás Maduro, Daniel Ortega, o Evo Morales, Hugo Chávez no passado, pessoal de Cuba, a China, Vladimir Putin, o governo Lula sempre se alia ao que há de pior
no mundo, né? O que há de mais ditatorial, mais criminoso, o que há de mais terrorista. Isso aí já é o padrão, já deveríamos até estar acostumados com isso, né? Por um lado, isso é péssimo porque mancha a imagem do Brasil lá fora. O Brasil é conhecido por ser um país pacífico, um país defensor da paz e que tem um presidente da República que passa pano para terroristas, né? Por outro lado, aqui internamente, isso é bom porque enfraquece a imagem do Lula como um defensor dos direitos humanos, como um defensor da liberdade, defensor da democracia, né? Porque ficar ao lado do Hamas nessa história é ser contra tudo isso e ser contra a própria humanidade, ser a favor de terroristas. Então, realmente, isso vai manchar de forma definitiva a imagem do Lula. É por isso, por exemplo, que o Paulo Pimenta, então, veio a público dizer aqui, afirmar que o manifesto que ele assinou lá em 2021, junto com outros, né, junto com o Zeca Dirceu, junto com outros membros e tudo mais lá do PT, gente de alto escalão, ele disse o seguinte, né, esse manifesto tem sido usado de maneira equivocada por pessoas que tentam transformar em disputa política. Querer rememorar o documento neste momento do conflito e tentar vinculá-lo a outra situação é desonestidade intelectual. Não, meu amigo, não, absolutamente não, Paulo Pimenta. O Hamas está sendo hoje o que ele sempre foi, um grupo terrorista. Quando vocês fizeram essa cartinha aqui, né, tem alguns trechos da carta aqui, quando eles fizeram essa carta no passado, o Hamas já era um grupo terrorista aqui, né. Olha só o que eles escreveram na época, né. Os parlamentares, entidades e lideranças brasileiras que subscrevem este documento expressam seu profundo descontentamento à declaração da secretária do Interior da Inglaterra, Priti Patel, que atribuiu ao movimento de resistência islâmico, o Hamas, a designação de organização terrorista, alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente e radicalmente antissemita, né? E falaram que isso aqui é colonialismo, que isso aí é uma coisa de países ricos querendo oprimir os pobrezinhos da Palestina e tudo mais, né? Olha aí o tipo de gente que esse pessoal apoia, né? Mas volto a dizer, internamente isso é bom porque queima ainda mais o filme do PT e do Lula. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.